boa tarde. Olá a todos, né? Meu nome é Rosana Mara da Silva, sou fisioterapeuta no município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Também sou professora universitária na Unisociesc, no curso de fisioterapia em Jaraguá do Sul. E hoje nós vamos conversar sobre a questão do trabalho do fisioterapeuta na atenção primária em saúde. Qual é o papel? Como é que nós podemos estar trabalhando e auxiliando as equipes de saúde da família dentro dessa estratégia de manejo em grupos? O fisioterapeuta, historicamente, ele vem de uma formação técnica, onde nós trabalhamos muito em relação ao indivíduo em forma individual, ou seja, um processo de reabilitação. Como trabalhar dentro da atenção, essa atenção dentro da estratégia de saúde da família, na visão de grupos, como auxiliar situações que nós temos em relação à questão de dores crônicas, a questão da mobilização social desses usuários, como estar trabalhando também a questão da participação desse usuário na corresponsabilidade sobre a sua saúde. Como trabalhar isso e como esse profissional que vem dessa formação técnica poderia estar auxiliando as equipes, poderia estar trabalhando junto aos outros profissionais do NASF dentro dessa parte. Qual é o papel desse fisioterapeuta? Então, trazendo hoje para vocês a questão do grupo. Quando nós falamos no grupo, na atenção primária em saúde, nós estamos falando em relação à promoção de saúde, que é uma intervenção coletiva e interdisciplinar de saúde que se caracteriza-se por um grupo de pessoas ligadas por constante de tempo, espaço e limites de funcionamento, que interagem de forma cooperativa, tendo como um fim realizar a tarefa de promoção em saúde. Ou seja, esse trabalho ele responsabiliza o próprio usuário também no cuidado com a sua saúde. O que fazer além do trabalho do grupo? Como trabalhar a educação em saúde dentro desse prospecto? E aí nós verificamos que dentro do engajamento dessa atividade, de atividades grupais, além de ampliar vínculos sociais, ainda favorece a vivência do estado de plenitude e bem-estar desse usuário, para que ele possa se sentir bem e possa se motivar dentro desse processo de promoção de saúde. Muitas vezes o nosso usuário ele vem para dentro desses grupos com alguma queixa, visando apenas o processo de doença. E como trabalhar esse processo de cuidado? Então, quais as orientações que nós podemos dar a mais em relação a isso? Para que ele possa se mobilizar e ele também possa ser um multiplicador em relação à sua saúde de forma individual e à saúde coletiva dentro dessa comunidade. Então, o fisioterapeuta ele também perpassa esse papel. E isso reforça um sentido existencial para o usuário. Ele acaba verificando que esse cuidado com a saúde não é apenas com a sua saúde, com a saúde da família, mas o quanto eu posso fazer pela boa vivência em relação ao meu vizinho, pela boa vivência dentro de um grupo já pré-existente, como muitas vezes um grupo de convivência de idosos, um grupo de convivência de mães. Como é que ele pode estar mobilizando as suas atitudes em relação à saúde dele e à saúde desse grupo e dessa comunidade para que se possa promover? Quais são os cuidados? Às vezes são pequenas orientações que nós damos em relação à questão do cuidado daquela postura, ao cuidado em relação à orientação da alimentação, muitas vezes em relação a como estar procedendo, cuidado com uma pessoa idosa para uma prevenção de quedas. Então todos acabam se responsabilizando pelo cuidado coletivo, que é isso que nós falamos em relação ao cuidado integral. Então, os grupos de promoção de saúde, eles envolvem conhecimentos, habilidades e atitudes que compreendem aspectos emocionais. É isso que gera o vínculo e o comprometimento de um com o outro. Então, o fisioterapeuta também é um profissional que dentro de um grupo específico ou auxiliando outros grupos dentro da estratégia de saúde da família, consegue sim estabelecer um vínculo e consegue propagar esse vínculo para dentro desse grupo. E que essa pessoa se sinta comprometida em auxiliar
e consiga também trabalhar a socialização nesse contexto. Então nós temos também aspectos sociais e biológicos, não se configurando apenas como um somatório de pessoas. Isso é importante. Então um grupo não é só um momento de estar presente. Eu vou para o determinado grupo e lá eu me encontro presente, ali é minha função e mais nada. Não, eu me comprometo a estar presente dentro daquele grupo para justamente trabalhar um canal de informação para dentro daquela comunidade. Então, todos os profissionais acabam tendo esse compromisso. E o fisioterapeuta, geralmente ele é recrutado juntamente com o educador físico, o terapeuta ocupacional, porque nós conseguimos lidar com um aspecto que é a dor crônica. Então, todos acabam se comprometendo dentro do seu direcionamento, da sua conduta profissional, que é individual, para um contexto maior, que é a orientação, a educação dentro daquele grupo para a saúde coletiva. Então, isso é um dos pontos que são bem interessantes. Mas também o grupo é uma nova entidade com objetivos compartilhados. Ali eu passo a ser o somatório. Ali o usuário passa a ser o canal direto com aquela comunidade, o canal direto de orientações, de multiplicidade dessa informação em saúde. E o grupo, ele acaba sendo o quê? Um instrumento de intervenção coletiva e interdisciplinar. Ele apresenta o quê? Uma pessoa que o direciona, que pode ser o agente comunitário, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, pode ser o próprio profissional da área médica, o odontólogo, todos estão presentes. E a partir disso nós conseguimos trabalhar um desenvolvimento contínuo da autonomia dos seus integrantes. Então, o que nós precisamos entender dentro dessa parte é que nós saímos do âmbito individual e começamos a trabalhar o âmbito coletivo, a corresponsabilização pela saúde. O que eu, enquanto usuário, apresento muitas vezes de uma dor crônica, como é que eu posso estar levando as orientações, como é que eu posso estar realizando determinados exercícios, alongamentos, muitas vezes uma dinâmica, uma orientação de como levantar, como proceder, tá, em relação a essa postura, para dentro do meu dia a dia, para o meu cotidiano, aonde eu vou internalizar a questão dos cuidados com a minha pessoa, os cuidados com o meu corpo. Então, as práticas grupais no cotidiano da atenção primária em saúde, ela é uma ferramenta de promoção de saúde, onde todos nós nos corresponsabilizamos também. E aonde nós podemos trabalhar, muitas vezes, atividades simples, onde vamos visar, sim, a questão do cuidado com a saúde, a mobilização social deste usuário e a sua integralidade dentro do cuidado e dentro da comunidade. Isso é um dos pontos chaves. Então, muitas vezes, um grupo ele pode vir na escuta destes profissionais dentro da ESF, ele pode vir com uma queixa. Então, assim, um exemplo, muitas vezes pode-se vir um determinado grupo dentro da comunidade referindo o quê? Que se encontram desanimados, deprimidos, que vem em relação à questão do seu estado psicológico. E por trás de toda essa situação acabam vindo o quê? Vindo também a questão de dores crônicas, muitas vezes presente, que leva a esse estado. Muitas vezes a dificuldade de socialização dentro daquele determinado grupo. E nós podemos trabalhar, sim, em conjunto, para que se poder visar o quê? A questão da orientação postural, a questão de trabalhar a acolhida desse paciente, a questão das dinâmicas de grupos que muitas vezes envolvem, sim, os cuidados com a saúde. Tudo isso em parceria com os outros profissionais integrantes da estratégia de saúde da família e do próprio núcleo ampliado de saúde da família. Então, quando a gente fala desse papel dos grupos, é muito interessante a gente perceber que a principal estratégia de utilização destes, nesse nível de atenção, está na possibilidade de desenvolvimento de características como a cooperação, a questão dos vínculos, a questão da comunicação, a própria adaptação crítica e reflexiva sobre a realidade aonde vive.
Então, o grupo e os profissionais que vão integrar esse grupo, inclusive o fisioterapeuta, todos podem realizá-los nos mais diversos locais e com os mais diversos intuitos visando esse desenvolvimento sustentável da comunidade. Isso é um dos pontos mais interessantes que nós conseguimos pactuar em relação a todos que estão presentes na Estratégia de Saúde da Família e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. E a gente começa a pensar, qual o papel do fisioterapeuta nesses grupos? Pensando que nessa formação inicial falávamos em relação à questão do processo individual, do processo mais técnico de formação. E como trazer este individual para dentro do coletivo? Como trabalhar determinadas especificidades em relação à formação do fisioterapeuta e o seu trabalho dentro de um ambiente coletivo, dentro da atenção primária em saúde. Então, uma das coisas que é muito importante que a gente que faça reflexão dentro dessa parte, que nós temos as motivações para as formações em grupos. Então, assim, o que motiva a formar esse grupo? A partir dessa escuta qualificada, a partir desse acolhimento dentro da comunidade, onde a gente vai ter os problemas relacionados. Então, as motivações para ações grupais, elas visam a construção de saberes, o cuidado integral e as relações interpessoais, aonde nós podemos pegar justamente esse problema referenciado por essa parcela da população e trazê-la para o coletivo, trazê-la para o processo de educação em saúde e para a promoção de saúde. Então, o trabalho do fisioterapeuta dentro da atenção primária em saúde, ele vai perspassar, sim, a questão da educação em saúde, para que a gente possa ter continuidade nesse trabalho, para que a gente possa, assim, transformar esse usuário, tá, num multiplicador em relação à sua saúde e à saúde da sua família e da sua comunidade, porque a orientação, ela passa por isso. O atendimento dentro do grupo. Então, como trabalhar esse grupo, como trazer essa queixa em relação às várias situações e direcionar. Trabalhar essa avaliação e o procedimento coletivo. Então, assim, avaliar realmente, matriciar para trazer dentro do grupo a situação específica para ser desenvolvida naquela comunidade. E aí, o que se verifica de situação que tem que ser individualizada, nós seguimos a linha do cuidado para direcionar. E um ponto que é muito importante, toda atividade de grupo, ela visa, sim, a questão de convivência e a mobilização social. Por quê? Para que a gente possa ter essa informação e esse cuidado em movimento. Uma situação bem pertinente que nós costumamos trabalhar e orientar, a questão de prevenção de quedas em idosos. Esse tipo de informação, ele acaba não ficando apenas dentro daquele grupo nas atividades, mas as orientações que ele pode ter em casa. E o direcionamento que um grupo pode dar ao outro. Porque um grupo de prevenção de quedas, onde apresente um circuito motor, pode se desdobrar para a educação em saúde, as orientações, para que essa pessoa se torne multiplicadora dentro do seu lar e multiplicadora na sua vizinhança e comunidade, bem como o direcionamento para essa pessoa, para de repente um grupo de atividades físicas, para um grupo, tá, de caminhadas, para que ela possa ser assistida nas suas mais diversas necessidades. E quando a gente pensa nesse grupo, nesse olhar, nós verificamos que ele é um instrumento para que a gente possa olhar as relações e os modos de viver da comunidade. Então, o profissional fisioterapeuta, ele entra sim, tá, como um ator dentro desse processo, auxiliando a equipe de estratégia em saúde da família, auxiliando sim o núcleo ampliado de saúde da família, para que a gente possa estar estimulando esses modos de viver. Como essa informação passa para dentro dessa casa? Como estar trabalhando isso? Para que no momento em que se faça as visitas pelo ACS, quando se faça as visitas pelos outros profissionais da estratégia de saúde da família, a gente possa constatar, sim, que essa informação, que esse aprendizado desenvolvido dentro daquele grupo, possa estar perspassando este ambiente.
Então, qual o cuidado? E é importante também frisar que o olhar o indivíduo e o coletivo, também se olha o indivíduo como um coletivo. Então, assim, não é só apenas olhar para aquele usuário e olhar para o seu problema, para o seu déficit, mas também qual a potencialidade que esse usuário possa ter para ser desenvolvido. Então, quando eu olho para um paciente idoso, um usuário idoso, que ele tem a eminência, se verifica a fragilidade dele, em que ele possa desencadear uma queda pelo histórico anterior, pelo processo avaliativo, eu não posso pensar nele apenas como sendo isso. Ele vai participar do grupo de prevenção de quedas, ele vai participar, sim, do circuito motor que nós estamos desenvolvendo. Mas também, assim, qual o papel dele para que ele possa passar para uma atividade complementar? Para que ele possa estar integrando, de repente, um grupo de caminhadas, que nós chamamos de passeio da saúde, para que ele possa estar integrando, de repente, algum grupo de exercícios físicos com outros profissionais ali presente, com o educador físico, muitas vezes, ou com a presença também do terapeuta ocupacional, porque todos nós contribuímos pelo coletivo e pela saúde dessa pessoa. Então, como eu posso estar direcionando? De repente, essa idosa, o que ocorre? Ela tem essa fragilidade, está presente dentro desse grupo. Mas como é que ela pode estar trabalhando a socialização dela dentro de um grupo de mulheres? Do convívio, do empoderamento feminino. Então, toda essa parte eu tenho que analisar. Não apenas só o olhar individual, mas o olhar desse indivíduo dentro dessa coletividade, dentro dessa comunidade que ele está adstrito. E assim, quando a gente fala nesse olhar coletivo, aqui estão alguns exemplos que nós desenvolvemos em Jaraguá do Sul para que se possa entender. Sim, essas pessoas participavam do grupo de atividades, né, com a prevenção de quedas, com a questão, o trabalho em relação aos exercícios físicos para trabalhar a questão das dores crônicas. E aí foram direcionados aos outros grupos, para que pudessem também ser responsáveis pela saúde da comunidade. Ou seja, a responsabilização em relação à saúde da mulher, à saúde do homem, dentro do grupo de caminhadas, como é que ele pode fazer? Muitas vezes o que foi interessante, no grupo de caminhadas, nós encontrávamos pessoas que não conheciam a sua própria comunidade. Não sabiam nem aonde estava determinada situação, que dentro daquele espaço social tinha um determinado local para convívio. Então isso é importante, é a mobilização social e essa responsabilização pela própria saúde. Então qual o cuidado que eu tenho e aonde eu posso estar desenvolvendo os grupos? Em qualquer lugar. Aonde há uma motivação em relação a se trabalhar educação em saúde, a se trabalhar promoção em saúde, os grupos podem estar presentes. E os mais diversos profissionais podem estar trabalhando na confluência de objetivos em relação à saúde do seu usuário. E quando a gente pensa nesse grupo, então, como foi mencionado anteriormente, essa responsabilização. Então, a questão do cuidado, a gente pensa sempre nesse cuidado integral. Então, o fisioterapeuta, quando mencionei anteriormente, ele trabalhou a questão das dores crônicas, ele trabalhou a questão de prevenção de quedas junto com os outros profissionais. Por quê? Porque ali nós tínhamos interligado a questão do psicólogo, da questão da nutricionista, do educador físico, do enfermeiro do ESF, da própria médica, das médicas do ESF, a questão dos agentes comunitários de saúde, que são criaturas que têm um grande poder de mobilização social. E são elas que acabam trazendo as questões da comunidade que são muito pertinentes. E para nós, nesse momento, era uma situação de muita valia, saber como é que se encontrava aquela nossa população e o território, e fazer essa mobilização social. Então, a participação de todos foi muito presente, para que se construísse os grupos, para que a gente pudesse trabalhar o coletivo e direcionar as situações individuais para outros grupos coletivos.
Então isso, a gente começa a ver que o grupo é o espaço para o cuidado integral. E que essa integralidade do cuidado compreende ações voltadas para atender as necessidades do sujeito em sua totalidade. E que nós verificamos que esses elementos, eles vão caracterizar o quê? O impacto nas condições de saúde desse indivíduo. Então, nessas nossas experiências em Jaraguá do Sul, houve muitos impactos positivos em relação a isso. E a gente pôde observar, sim, situações relacionadas à questão das condições físicas desses participantes e que tiveram grandes melhoras. E que tiveram, sim, situações em que mobilizou-se a comunidade para que ela pudesse ser corresponsabilizada em relação à saúde de todos. E os grupos que nós podemos atuar? Como é que a gente pode estar atuando com toda a estratégia de saúde da família e o NASF? Nós trabalhamos com orientações posturais, orientações para práticas e exercícios em conjunto com o educador físico, em relação também, muitas vezes, à questão dessas práticas e exercícios físicos, trabalhamos em conjunto, sim, com a terapeuta ocupacional, a estimulação de pessoas com restrições de movimentos, grupos de dores crônicas. Isso é um dos pontos que mais vem, sim, direcionado para o fisioterapeuta, mas que também trabalhamos em conjunto com o educador físico, com a terapeuta ocupacional, com a nutricionista, com a psicóloga, com a assistente social e com toda a estratégia de saúde da família. Porque a dor, ela é só a ponta do iceberg para algo que está ocorrendo dentro daquela comunidade, dentro daquele âmbito em que se encontra este indivíduo, esse usuário. Então é importante a gente perceber isso e conseguir trazer a pessoa não somente focando na sua dor, mas o que ela pode ter de estímulo individual? Para onde é que ela pode estar direcionando? Exercícios para musculatura pélvica é extremamente importante. Grupos educativos de orientação com profissionais de saúde que a gente possa estar trabalhando, tanto dentro das atividades nas escolas, quanto dentro das atividades nos grupos presentes, grupos de mães, grupos de convivência da terceira idade, grupos, muitas vezes que nós encontrávamos pessoas, havia-se os grupos na comunidade de caminhada. Então ali nós participávamos, sim, para as orientações e para a preparação dessa caminhada. Grupos que muitas vezes de mulheres que tinham uma função de conversa semanal, que eram pessoas idosas que se encontravam, mulheres que se encontravam com o intuito religioso. Então, a participação nesses grupos educativos, sim, se encontrávamos para as orientações. Grupo de cuidadores domiciliares, porque há comunidades que têm como característica dessa população, no seu perfil populacional, grande presença de idosos. Então, como orientar esses cuidadores em relação à questão de postura, mobilização e os próprios cuidados com a sua saúde, que é importante, não só com a saúde do usuário que se encontra sob cuidados, mas sob a saúde desse cuidador, que ele é o ponto-chave em relação aos cuidados dentro daquele ambiente. A questão das práticas integrativas e comunitárias que nós trabalhamos, a questão de orientações, a questão do trabalho junto com a própria farmacêutica na parte de fitoterápicos, entre outras situações. Grupos de idosos, que é muito importante pelo processo, pelo perfil epidemiológico que nós acabamos tendo em relação ao processo de envelhecimento da população. Então, todos os grupos de convivência são sim rastreados e são direcionados para as orientações, para as atividades. A questão do grupo de interdisciplinar para hábitos alimentares saudáveis, as orientações, os cuidados, a preparação para essa prática da atividade física, que é em conjunto com o educador físico. Muitas vezes, se há alguma limitação, alguma restrição, um trabalho junto com a terapeuta ocupacional. O grupo de convivência, que muitas vezes nós acabamos tendo, que são os grupos de mães, os grupos de bordados, que elas acabam tendo os grupos de cunho religioso. Então, nesses grupos nós podemos sim estar orientando sobre a questão do cuidado em saúde. Grupos de gestantes e puérperas. Então, pensar nesse momento do gestar e no pós, como estar trabalhando com essas puérperas. Pela questão que
que nós temos em relação à questão pélvica, a questão da musculatura, os cuidados, muitas vezes, as orientações em conjunto com o pessoal da enfermagem, nos cuidados dessa pele em relação a essa amamentação, como cuidar dessa pele da mama. Nós temos também a questão dos grupos de caminhadas que são desenvolvidos junto com o educador físico, junto com a psicóloga, assistente social. Então, toda essa mobilização que acaba tendo. Grupo de ginástica laboral, para que se possa orientar. E essa ginástica laboral não é apenas dentro da comunidade, mas também cuidando desses profissionais dentro da estratégia de saúde da família, para que se possa pensar também na saúde desse trabalhador. O grupo de prevenção de quedas para idosos, que é extremamente importante, para que a gente possa estar trabalhando essa questão dessa fragilidade do idoso. E o grupo de saúde da mulher e do homem, como estar cuidando dentro disso, além dos grupos pré-existentes, grupo de tabagismo e outros grupos ali persistentes dentro da própria unidade de saúde. E um dos pontos chaves em relação a esse trabalho, né, que nós temos, é o desenvolvimento dessa participação comunitária, para que essa pessoa se sinta pertencente a essa comunidade, para que essa pessoa tenha esse sentimento de pertencimento e ela possa sim estar trabalhando a questão do cuidado comunitário. Como é que eu posso fazer bem para a minha saúde e para a saúde do coletivo? Então, as orientações em relação a esse envolvimento e que a partir do momento que ela se sente pertencente, desenvolvendo, mobilizando essa comunidade, uma coisa muito importante para a gente dentro da área da saúde, nós desenvolvemos o quê? A elevação dos níveis de saúde de uma comunidade. Isso se impacta diretamente na questão da resolubilidade que nós apresentamos dentro do nosso trabalho no dia a dia, dentro dessa atenção primária em saúde, dentro da estratégia de saúde da família, dentro do NASF. Então, a participação comunitária deste ser envolvido dentro dos nossos grupos, o que acontece? Ele propicia essa valorização da cidadania e a elevação desse capital social presente na comunidade. Nós conseguimos mostrar para esse usuário que ele é o ser pertencente, que ele é a essência desse trabalho comunitário. E que não é apenas vir uma vez, não gostei e vou embora. Mas que eu posso vir, eu posso agregar, eu posso construir. E esse local, esse grupo, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um trabalho de todos. Que esse local, esse grupo, ele tem envolvimento de todos. E que ele gera, sim, um comprometimento, tá, dessa comunidade para dentro dela, para que haja um nível de desenvolvimento. Então, buscar esse despertar da comunidade também faz parte do trabalho do fisioterapeuta em conjunto com as equipes de estratégia de saúde da família e a parte do NASF. E o trabalho dele direcionado dentro dessa questão tão pontual que a população muitas vezes traz. Então, essa participação comunitária, ela lograria sim a identificação, tá, dos principais problemas que atingem essa comunidade. Então, assim, como mostra esse exemplo ali desse grupo, esse grupo tinha como referência a questão que eles tinham a dificuldade em relação por causa das dores crônicas que apresentavam, tá? Esse grupo apresentava sim uma questão psicológica presente, que foi trazida para uma roda de conversa dentro do grupo, né? Dentro da estratégia de saúde da família. E aí nós começamos a trabalhar, a equipe, né, do NASF, começou a trabalhar junto com a estratégia da família, o quê? A questão da formação desse grupo. Como trazer de forma pertinente situações que tivessem resolubilidade. Então, quais os profissionais queriam atuar ali junto? Então, houve toda a mobilização social por conta dos agentes comunitários em saúde, por conta da médica, por conta da enfermeira presente, dos técnicos de enfermagem, da recepcionista, para que essa comunidade pudesse trazer as suas queixas e a gente pudesse direcionar para um grupo de convivência. E esse grupo, sim, se desdobrava em atividades físicas direcionadas, se desdobrava na questão da caminhada, se desdobrava, sim, no direcionamento em relação à questão psicológica presente.
E aí a gente tem também, com isso, a mobilização delas na divulgação dos conhecimentos, da importância do cuidado da saúde. Então elas disseminavam a questão do conhecimento dentro dessa comunidade, em relação à campanha vacinal, em relação à questão dos cuidados, trazendo para outros grupos pertinentes. Então isso é importante, que todos entendam que nós podemos colaborar e podemos cuidar sim, em conjunto dessa saúde na comunidade. E muitas vezes essa mobilização social e essa participação comunitária, ela gerava outros frutos em relação a esse grupo. Então, o intuito era inicialmente trabalhar as dores crônicas, a questão psicológica, a convivência. E isso se desdobrava em passeios sociais, em participações comunitárias em outros locais, em outros municípios desses grupos. Então, isso nos chamava a atenção, porque eles se mobilizavam para estar presentes, porque eles entendiam que ali a responsabilidade em relação à sua saúde não condiz só à equipe de estratégia de gestão da família, mas que eles também são responsáveis por estar multiplicando isso. Então, eles começaram a desdobrar e a montar algumas situações, mobilizando a comunidade para estar presente, em situações que envolviam a convivência e o cuidado como um todo. E isso nos trouxe quadros muito interessantes em relação à concepção que o usuário entendia em relação à questão da prevenção e o seu autocuidado com a saúde. Então, como eu posso trabalhar em relação a isso? Todos. Todos são presentes e todos nós, inclusive o fisioterapeuta, é responsável sim, por estar trazendo algumas dinâmicas, algumas situações a partir dos problemas elencados pela comunidade. E mobilizando essa comunidade realmente para que ela possa estar se direcionando, para que ela possa estar encontrando soluções. E esse trabalho todo, ele vem muito fundamentado em relação à questão da educação em saúde. Então a gente sabe que uma das principais funções em relação a isso situa-se na educação, situa-se no empoderamento e no desenvolvimento da autonomia e a participação e corresponsabilização dos usuários. Então aqui, os homens fazendo o papel deles em relação à questão dos cuidados sobre a saúde do homem, dentro de um evento comunitário, que foi uma festa junina. Então, todo local é um local em que nós mobilizamos a comunidade a se empoderar em relação ao cuidado, se empoderar em relação à multiplicação da informação em saúde. E aí, pensando nos grupos, como atuar, né? O enfoque dos grupos pode ser variado. Nós tínhamos várias demandas, várias situações. E tudo isso vai depender da condução, do tema, da patologia abordada, do risco à saúde. Mas a gente tem que pensar sempre que um grupo ele vai dar o quê? A autonomia em saúde. Nós temos que pensar um grupo não só na patologia, na doença, mas também na questão da qualidade de vida da comunidade. Então nós tínhamos um grupo ali que era um grupo de convivência, ele não veio por dores crônicas. Ele veio justamente pelo problema que foi trazido pelo agente comunitário de saúde do isolamento social. Então o que vinha em relação a isso era o isolamento social, a dificuldade dessa comunidade se encontrar em outros locais, para que se pudesse estar trabalhando justamente a convivência. Então o fisioterapeuta ele entrou em conjunto com a questão da psicologia, com a questão da nutricionista, com a terapeuta ocupacional, com o educador físico, para trabalhar com o assistente social, com a farmacêutica, para trabalhar justamente essa questão da convivência, em conjunto com a estratégia de gestão da família, porque o nosso principal mobilizador era o agente comunitário de saúde. E o nosso principal ator para engajar essa comunidade era o nosso enfermeiro. Então esse é um dos pontos. Então o físio entrou justamente para começar a trabalhar a questão da convivência, junto com os outros profissionais, e dentro desse grupo descobriu-se o quê? Situações pontuais para a atuação do fisioterapeuta, e se desdobrou-se num cuidado em prevenção, no cuidado e na prevenção em relação às questões posturais, em relação à questão das dores, em relação à questão das quedas para esses idosos. Então, assim, um grupo, ele sempre tem que ser visto
de qual a demanda que nós temos da comunidade e como nós podemos mobilizá-lo. Os grupos na atenção primária em saúde, eles possuem como principal característica a troca de experiências. Isso é o mais interessante. O que eu, enquanto profissional, posso estar trazendo e o que eu recebo da comunidade. O que a comunidade se mobiliza, o que a comunidade traz, que é de conhecimento dela. Cada comunidade é uma comunidade e apresenta suas características específicas de território. E por um grupo existir, isso é muito importante. Nós temos que saber primeiro por que esse grupo quer existir, tá? E por que nós queremos essas pessoas juntas. E segundo, qual é o sentido de estarmos com essas pessoas dentro desse grupo? Então, para que eu vou mobilizar essas pessoas? Qual é o intuito? Por isso que é muito importante essa escuta inicial, esse trabalho em parceria. Para que a gente possa, para que essa equipe possa estar trazendo estratégia da família com a necessidade. E o restante do grupo, não seria o NASF, e dentro do NASF, essa figura do fisioterapeuta, o que eu posso estar contribuindo ali dentro? Qual é o meu papel? Pensando em promoção e educação em saúde. E aqui é uma experiência que eu vou trazer para vocês em relação ao município de Jaraguá do Sul. Uma delas, né? Então, assim, aqui nós temos mapeamento de 2 grupos de educação em saúde. Nesses grupos, a população desses 2 bairros, de 4.129 pessoas. Que participam desses 2 grupos é um total de 76 pessoas. E o que aconteceu de resultados, né, mapeáveis? Então, assim, dentro da escuta inicial, da escuta final, da avaliação coletiva desse grupo, da avaliação individual dessas pessoas. Nós tivemos uma melhora na referência de dores musculares, através da escala visual de dor em 80%. O cuidado, né, em relação a essas pessoas foi que elas pudessem estar trazendo o que estava acontecendo com elas devido à especificidade dessas 2 comunidades, Santo Estevão e Rio Cerro. 2. E o que nós verificamos? A integração dessas pessoas dentro da comunidade, da disseminação do cuidado com o outro, a questão da divulgação dessas informações sobre saúde e um ponto muito interessante que veio dentro da equipe de estratégia em saúde da família, que foi a diminuição do uso de analgésicos em 35%. Então se verificou um resultado tanto qualitativo quanto quantitativo em relação à estratégia dentro desses 2 grupos. E assim, o grupo não era um grupo de dores crônicas, esses 2 grupos, era de interação social, em que nós apresentávamos o quê? O envolvimento dessas unidades escolas, que é a estratégia de saúde da família, e do próprio NASF. E essa interação social, ela se compôs do comprometimento da comunidade, do levantamento dos problemas comunitários, da mobilização para conseguir um local para realizar o grupo. Então, essa mobilização foi feita com os acessos em conjunto com a comunidade, aonde era mais próximo para eles, aonde eles poderiam se encontrar com mais facilidade. E houve essa grande mobilização para que todos pudessem. Então, um ia convidando o outro e trazendo para o grupo. E foram diversas atividades desenvolvidas dentro desses grupos para se alcançar esses resultados. Rodas de conversa com participação dos profissionais do NASF, as práticas integrativas e comunitárias, porque nós temos algumas pessoas que trabalham dentro dessa equipe com isso, passeios, porque eles mobilizavam para que ocorresse o passeio, as caminhadas, os circuitos motores envolvendo, sim, o fisioterapeuta, o educador físico, a questão da terapeuta ocupacional, exercício de fortalecimento muscular, exercícios posturais, jogos em grupos, que é muito importante, conduzidos, sim, com a questão do trabalho terapeuta ocupacional, psicóloga, o fisioterapeuta, o educador físico, assistente social, a farmacêutica. Isso culminava nos cafés comunitários, em que eles se integravam para esse trabalho. Então, não se iniciou apenas de um grupo de dores crônicas, mas se iniciou de um grupo de interação social, porque a queixa principal era justamente estar desvinculado de algum local que eu pudesse estar participando ativamente. E isso nos traz, tá,
várias referências na literatura, mas Friedrich, ela e seus colaboradores, ela traz com muita propriedade que as relações interpessoais que denotaram as relações de vínculos e laços afetivos entre sujeitos, tá? Entre os sujeitos do grupo é um dos pontos principais. Então, um grupo, eu tenho que saber o porquê que eu quero que essas pessoas estejam junto e para quê. Esse é um dos principais pontos. E que o fisioterapeuta sim vai trabalhar com as suas especificidades, mas ao mesmo tempo ele vai trazer também a questão da luz, da convivência, da interação, da educação e saúde. Esse é um dos pontos em que nós trazemos juntos. E nós vamos trabalhar em condições de saúde, tanto psíquicas, quanto da questão da saúde física desse usuário. E a gente começa a ver que as motivações, tá, dentro da atividade grupal, ela compreende sim muitos impactos positivos. E ficou evidente dentro desse trabalho, né, que as ações grupais representaram um espaço para interlocução do fisioterapeuta em parceria com os profissionais da atenção primária em saúde. Que foi essa experiência que eu trouxe para vocês do nosso município, em que nós vamos dialogando e construindo a experiência. Aqui fica para vocês um link do YouTube. Nós temos dentro de Jaraguá do Sul, que é conduzido pelo educador físico Nelson de Faria Campos, tá? A TV Tifa. Ela é o canal de registro das atividades em educação coletiva. E aqui conta um pouco da experiência no grupo do Rio Cerro, que é uma das unidades escolas, né, do nosso município, e o trabalho e engajamento dos agentes comunitários de saúde, dos profissionais do NASF, da própria comunidade, dos acadêmicos que foram envolvidos ali também nesse processo, que estavam no processo de estágio, e o que desdobrou, para que vocês possam estar conhecendo também um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. E quando a gente pensa no trabalho do fisioterapeuta, ele pode sim melhorar a dor, ele pode trazer energia para o paciente, ele pode dar importância para a prática corporal, ele traz motivação, ele melhora o movimento, ele trabalha a memória, ele trabalha 1001 coisas. Tudo em conjunto com as equipes e com esse intuito de realmente assim trabalharmos dentro dos grupos. Muito obrigada. E agora fico aberta a perguntas e respostas. A gente tem um comentário aqui do Sérgio Tavares, que é de Minas Gerais, NASF de Minas Gerais. Ele colocou que ele gostou muito do termo utilizado, que é mobilização social, e que raramente eles utilizam no ESUS. Sim, na verdade, quando a gente fala em mobilização social, é toda essa articulação com a comunidade. Muitas vezes nós pensamos que o grupo é uma situação do ESF, do NASF. E na verdade não, o grupo é uma mobilização dessa comunidade. Vem uma queixa que é trazida para dentro dessa equipe Estratégia de Saúde da Família, e nós acabamos recebendo o quê? Apenas como sendo uma situação em que vamos lá resolver de forma pontual, não. Essa queixa, por trás dela, vem muitas outras desdobradas. E que a gente pode realmente estar trabalhando educação e saúde e mobilizar esta comunidade para que ela possa trabalhar os quesitos em relação à sua saúde. Então nós temos que pensar sempre na questão não somente do individual, mas também do coletivo. Como é que eu posso estar presente, como é que eu posso mobilizar essa comunidade a partir dessa queixa inicial? Joia. O município de Pomerode pergunta qual a frequência desses grupos exemplificados nos slides? Olha, esses grupos, tá, exemplificados nos slides, o do Rio Cerro era uma vez por semana, ele permanece uma vez por semana. No Santo Estevão, nós trabalhávamos 3 vezes por semana, porque é uma comunidade mais distante. E aí nós tínhamos polos separados para poder atingir essa comunidade. Joia. O Sérgio Tavares, de Minas Gerais, do NASF de Minas Gerais, pergunta como você conseguiu quantificar a diminuição de 35% do uso de analgésicos, se teve participação da farmacêutica? Sim, essa quantificação ela foi feita em conjunto, tá? Com a farmacêutica, foi feita em conjunto com os médicos presentes dentro das unidades de saúde,
fazendo realmente assim, um acompanhamento, avaliação inicial, avaliação final, para que a gente pudesse estar quantificando. Então foi toda a equipe que participou desse trabalho, para que a gente pudesse realmente ver assim, qual a efetividade e a resolutividade. Uma coisa é muito importante, um grupo, ele tem que apresentar um critério de efetividade, de eficácia e de resolubilidade. Esse é um dos pontos quando a gente avalia a questão da prática da política pública. Então, qual o ponto? Para onde eu quero chegar com esse trabalho? Então, isso é uma das coisas que a gente acaba tendo que ter. O que eu quero mobilizando um grupo de pessoas? Aonde eu quero chegar com eles? E quais são os resultados qualitativos e quantitativos? Tá, joia. E ainda o Sérgio Tavares, do NASF de Minas Gerais, pergunta se você possui algum outro material disponível aos grupos citados. Sim, a gente disponibiliza, você menciona em relação à questão, nós disponibilizamos materiais para os grupos, né, as orientações, tudo, mas se você desejar mais materiais em relação aos grupos, a esse tipo de situação, sim, tranquilamente posso disponibilizar aqui a partir da teleconsultoria. Joia. Pinhalzinho agradece a palestra e pergunta sobre os passeios, como eles são feitos, em que locais vocês já foram com o grupo. Assim, ó, é bem interessante isso. Um dos passeios, assim, a gente já foi a alguns passeios, quem se mobiliza é a própria comunidade, junto com a agente comunitário de saúde, e um dos passeios envolveu, como nós trabalhamos com unidades e escolas, né, uma das características também de Jaraguá do Sul, nós tivemos a participação também de alguns acadêmicos, em que a universidade nos auxiliou bastante, a Unisociesc, nesse ponto. E o que nos chamou a atenção, assim, a comunidade se organizou, nós já fomos, trouxemos uma comunidade para o Parque da Malva, levamos uma comunidade para outra, e a comunidade do Santo Estevão, eles nunca tinham saído desse local, uma comunidade considerada zona rural de Jaraguá do Sul. E o que nós tivemos? Nós levamos eles para a Oktoberfest. Então foi muito bacana, através da articulação com o Pro Família de Blumenau, com a fisioterapeuta Cristiane. Então ela nos auxiliou nesse sentido, a universidade nos auxiliou, a Secretaria Municipal de Saúde foi muito parceira nessa parte, houve toda a mobilização da equipe de estratégia de saúde da família, os agentes comunitários se mobilizaram e houve essa organização. E foi muito bacana porque uma das senhoras nos disse, nós temos gravado esse depoimento, dizendo que foi a primeira vez que ela tinha saído do bairro. Em muitos anos de vivência ali. E era uma senhora de 71 anos. Então isso foi o mais bacana em relação a isso. Os passeios são diversos e é conforme a comunidade deseja também. Por isso da mobilização social. É por que eles querem e aonde eles também que desejam ir. Joia. 3 Barras pergunta qual o tempo das atividades? Olha, os tempos das atividades nós temos de 1 hora até 1h30, tá? Depende da dinâmica em relação a isso. Mas as atividades elas ficam por volta desse período. Pomerode pergunta, após quanto tempo vocês avaliaram os resultados? Após 1 ano. Então foi 1 ano de trabalho para avaliar esses resultados. Joia. Capão Alto colocou um comentário aqui. Trabalho em Capão Alto e acho fantástico as ações em grupo, com atividades de promoção em saúde. No entanto, ainda existem muitos paradigmas da visão do fisioterapeuta nas UBSs. Sim, existe bastante. Mas eu acho que é uma situação da gente conseguir trabalhar. Lembra, nós viemos de uma formação mais técnica, direcionada para o individual. E aí cabe a nós trabalharmos sim essa parte coletiva, como podemos compartilhar, como é que nós podemos estar interagindo em relação aos outros profissionais e à comunidade. Então isso é um dos pontos, mas é o processo de formação inicial do fisioterapeuta. Acredito eu que esse paradigma ainda vai se modificar e bastante na próxima década, por causa do perfil epidemiológico da nossa população. O que está acontecendo com ela? Então, o papel do fisioterapeuta em apoiar, sim, essas equipes em saúde da família, estratégia de saúde da família, as equipes, os núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica, vai ser muito decisivo, em conjunto com os outros profissionais. Município de Pomerode pergunta, houve critérios de inclusão para esses grupos? Na verdade, assim, o que aconteceu? Esses grupos nasceram dessa mobilização, né, em relação à equipe, e quem nos direcionava era a avaliação em relação
da equipe, né, nos passava inicialmente, e aí o que aconteceu? O critério maior de interação social era justamente a questão da localização. Se a pessoa dispor, como eram grupos de interação social, eles eram direcionados conforme a sua localidade. Então, assim, foi a escuta inicial da equipe, parte do consultório, da parte médica, da parte da enfermagem, dos técnicos de enfermagem que faziam essa acolhida. Então, foi direcionado para a equipe, e a partir desse direcionamento para a equipe do NASF, nós construímos a parte dos grupos de educação em saúde, de interação social, perdão. Joia. O pessoal de Camboriú está colocando aqui parabéns pelo trabalho. Capão Alto colocou parabéns pela iniciativa dessa webconferência, pois geralmente vimos o destaque de outros profissionais e muitas vezes o fisioterapeuta fica esquecido. Uma pergunta, vocês utilizaram medicamentos fitoterápicos ao invés de medicamentos tradicionais? Assim, nós temos a farmacêutica, né? Nós temos um programa no município de fitoterápicos e sim, a nossa farmacêutica estava trabalhando com eles, tá? A questão dos fitoterápicos, tá? E das plantas medicinais. Então, assim, principalmente dentro... e os medicamentos que eles fizeram a redução foram dos analgésicos tradicionais que nós temos, né? Mas o que acontece? A farmacêutica estava trabalhando, sim, em conjunto com eles, em conjunto com a estratégia de saúde da família. Então, nós trabalhamos, sim, a parte das plantas medicinais e fitoterápicos. O Sérgio, do NASF de Minas Gerais, colocou: gostaria de implementar muito em minha comunidade um grupo de educação para a dor. Como faço? Bom, assim, Sérgio, como é que surgiu? Nós temos um outro grupo que era para dores crônicas, né? Então, primeira situação, conversa, foi a partir da abordagem com o enfermeiro e os técnicos pela questão do acolhimento, e depois junto com o médico, na verdade nós tínhamos 2 médicas, né? Dentro dessa parte. Nesse SF, estrategicamente, é médica. E aí, o que acontece? Ela nos trouxe esse perfil das pessoas que poderiam estar integrando o grupo. Então, houve um matriciamento pelo fisioterapeuta dessa parte, e a partir do momento que a gente fez o matriciamento, nós direcionamos para o grupo. Mas é muito importante, esse grupo de dores crônicas, você trabalhar não só as especificidades da fisioterapia, em relação aos alongamentos, exercícios, os circuitos motores, mas também é muito bacana você trabalhar as dinâmicas para interação, porque muitas vezes a dor leva esse paciente ao isolamento. E aí nós tínhamos sim toda a parte da físio, mas também tinha a interação deles, essa mobilização social. Então tudo partiu da demanda vinda do consultório, tá? Da enfermagem com os técnicos, e da demanda do consultório médico dentro da estratégia da família. E o mais bacana, nós também tínhamos o odontólogo, tá, nos auxiliando. Então, assim, o paciente reclamava de dor para ele já direcionava para que a gente pudesse fazer a avaliação e trazer para o grupo de dores crônicas. É muito bacana. E a pessoa se compromete com os cuidados em relação a isso. Então, é o caminho que a gente acabou trilhando dentro da nossa estratégia de saúde da família. Obrigada. Tá certo. Pinhalzinho. Aqui em Pinhalzinho também trabalhamos com auriculoterapia nos grupos. São grupos de dores crônicas, mas quinzenais. Geralmente são pacientes da nossa lista de espera e que já realizaram atendimento individual. O Sérgio, do NASF de Minas Gerais, coloca: você usa alguma escala de monitoramento para eles? Penso em usá-las como ferramenta e autocuidados para eles. Sim, existem várias escalas, né, que a gente acaba trabalhando para realmente poder estar verificando essa questão da eficácia e eficiência. Então, foram trabalhados, sim, nos grupos para que a gente pudesse estar trabalhando. Tá? Então, assim, tem várias situações que podem ser trabalhadas ali. Depende do grupo. E eu te digo assim, é uma forma palpável de você ver, quantificar e qualificar, porque aí também é muito importante a escuta desse diálogo do seu usuário, para a gente poder realmente ter como está sendo esse direcionamento com os trabalhos dentro do grupo. Eu te recomendo sim. Depois eu posso passar para a Lisandra algumas escalas em relação a isso, que de repente você já as tenha, e são algumas sugestões. A próxima pergunta é justamente sobre isso. Ambai
Não sei falar esse nome. Uhum. Desculpa. O pessoal pergunta quais são essas ferramentas. São escalas que a gente utiliza da questão de qualidade de vida, escalas de dores, porque depende do grupo. Então, assim, para você poder estar colocando. Então, na escuta inicial, a gente já define quais escalas trabalhar. Então, isso é importante para a gente poder ver. Se vocês quiserem, se vocês tiverem algumas ideias, eu posso mandar. Porque, assim, no grupo de idosos, então tem as escalas, grupo de prevenção de quedas, tem as escalas próprias, Berg-Tug, que a gente trabalha, a questão teste de caminhada 10 minutos. Então, esse tipo de situação, para a gente poder verificar. A gente tem instrumentos de qualidade de vida, de vulnerabilidade. Então, o que seria bacana? A gente poder estar trocando isso. Eu posso estar disponibilizando no teleconsultoria essa parte. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar aqui em nome dos fisioterapeutas, né? Realmente é um trabalho extremamente importante. Eu venho com um trabalho dentro da saúde coletiva, da saúde pública, já há quase 17 anos, 16 anos para ser exato de formada, e agradeço muito, muito essa oportunidade. E desejo que vocês também consigam fazer essa mobilização social e que a gente possa, assim, realmente fazer mais trocas em relação à questão desse papel do fisioterapeuta em conjunto às equipes de NASF, às equipes de estratégia de saúde da família. Eu acho que a saúde pública, ela carece em algumas situações em que nós podemos sim estar trabalhando. Agradeço muito a vocês, desejo sucesso e o que eu puder auxiliar, estarei aqui junto com o pessoal da teleconsultoria. Obrigada.